Imagine uma nação no coração da Europa, berço de cultura, ciência e inovação. Em poucos anos, essa sociedade mergulhou em uma escuridão que ainda assombra o mundo. Como um povo racional e sofisticado pôde se render ao nazismo? Esta é a pergunta que guia nossa jornada. Prepare-se para desvendar o impensável. Nossa história começa nas trincheiras ensanguentadas da Primeira Guerra Mundial. Um conflito devastador que teve início em 28 de julho de 1914 e terminou em 11 de novembro de 1918. Para a Alemanha, o fim da guerra trouxe uma rendição amarga. Em 28 de junho de 1919, líderes mundiais se reuniram no Palácio de Versalhes para assinar o tratado que formalizava a paz. O processo foi marcado por negociações tensas entre as potências vencedoras e uma Alemanha derrotada, obrigada a aceitar condições extremamente duras. O Tratado de Versalhes impôs reparações esmagadoras e forçou a Alemanha a aceitar toda a culpa pela guerra, redesenhando o mapa da Europa. A instabilidade política era desenfreada, com protestos e incerteza em todo o país. Então veio a Grande Depressão, agravando ainda mais a crise. O desemprego disparou. A resposta está nesse coquetel tóxico de vergonha nacional, caos político e ruína econômica. Foi nesse abismo que um pequeno partido político, com uma ideologia distorcida, começou a ganhar um apelo aterrorizante. Eles prometiam rasgar o tratado odiado e tornar a Alemanha forte novamente. E seu líder, Adolf Hitler, estava prestes a entrar no palco mundial. Antes de mergulharmos no paradoxo alemão, é importante entender o que foi a República de Weimar. Ela foi o governo democrático da Alemanha entre 1919 e 1933, criada após a Primeira Guerra Mundial. Apesar de enfrentar crises políticas, econômicas e sociais profundas, também foi um período de intensa criatividade cultural e avanços sociais. Vamos mergulhar no paradoxo alemão. A República de Weimar era um caldeirão de criatividade. Berlim era a capital da vanguarda, com cinema inovador e arquitetura Bauhaus. Mas sob a superfície, fluía uma ansiedade cultural. A modernidade não era universalmente aceita. Muitos ansiavam por valores tradicionais. Isso criou uma divisão cultural, uma batalha entre um futuro liberal e um passado autoritário. Politicamente, a República de Weimar era um campo de batalha entre comunistas, monarquistas e um governo em dificuldades. A Alemanha era ao mesmo tempo avançada e instável, sem coesão para usar suas ferramentas intelectuais. Esse ambiente criou um vácuo, abrindo espaço para um movimento que prometia resolver esses paradoxos. Em tempos de crise nacional, surge a necessidade de encontrar alguém para culpar. Na Alemanha do pós-guerra, isso virou quase um esporte nacional, com alvos sempre à disposição. O mito da punhalada pelas costas culpava os políticos, rotulando-os de criminosos de novembro. Esse jogo de culpas se misturou ao antissemitismo. Por séculos, os judeus foram usados como bodes expiatórios, responsabilizados por tudo, de pragas a crises econômicas. A propaganda de extrema-direita ligava os judeus tanto ao comunismo quanto ao capitalismo internacional. Isso oferecia uma explicação simples para os problemas da Alemanha. Hitler e o Partido Nazista exploraram esse antissemitismo, tornando o ódio aos judeus central em sua ideologia. Isso deu a uma população fragmentada um senso de propósito e unidade. O crash da Bolsa de Nova York de 1929 estraçalhou a frágil recuperação da Alemanha da noite para o dia. Os empréstimos americanos sumiram, empresas faliram e bancos quebraram, aniquilando milhões de poupanças. O desemprego disparou. Em 1932, mais de 6 milhões de alemães estavam sem trabalho. As cidades se encheram de homens desesperados,
muitos veteranos de guerra, em filas intermináveis por comida ou empregos que nunca apareciam. A resposta do governo, uma austeridade brutal, só aprofundou a miséria e fez a democracia parecer cruel e inútil. Desespero e raiva se espalharam. A fé no sistema evaporou. Nesse clima, vozes radicais como a de Hitler começaram a soar menos como loucura e mais como esperança. O palco estava montado para o extremismo criar raízes. A Grande Depressão aleijou a democracia de Weimar, paralisando o governo num impasse sem fim. Sem uma maioria estável, os líderes governavam por decreto de emergência, corroendo a democracia por dentro. A violência explodiu entre paramilitares comunistas e nazistas, transformando as ruas em campos de batalha. O medo e o caos levaram os cidadãos a desejar ordem a qualquer custo. Os nazistas exploraram isso, prometendo esmagar o comunismo e restaurar a estabilidade. O centro político ruiu. O compromisso desapareceu. Muitos conservadores, temendo a esquerda, viam os nazistas como um mal necessário. A República cambaleava, seus defensores impotentes e divididos. Em meio à crise, a mensagem nazista ecoou, não com propostas políticas, mas com emoção bruta e espetáculo. Os discursos de Hitler ofereciam bodes expiatórios, Versalhes, comunistas, judeus, e prometiam vingança, empregos e o resgate do orgulho. A propaganda nazista, liderada por Goebbels, utilizava símbolos, comícios e novas mídias para criar um poderoso culto à personalidade. Suas promessas se adaptavam a cada público: empregos para os desempregados, ordem para a classe média, poder para os nacionalistas. O movimento substituiu a vergonha pelo orgulho, o caos pela certeza e o isolamento pelo pertencimento. Para milhões arrasados pela derrota e pela depressão, a visão nazista era perigosamente sedutora. A máquina do extremismo ignorava a razão, alimentando um desejo coletivo por um renascimento. O ato final da democracia estava prestes a começar. Em março de 1933, o parlamento alemão aprovou a Lei de Plenos Poderes, conhecida como Ermächtigungsgesetz. Essa lei permitiu que Hitler governasse por decretos, sem aprovação parlamentar, eliminando a democracia e tornando-o o ditador da Alemanha. Foi o golpe final que concentrou todo o poder em suas mãos e selou o destino da República de Weimar. Nem todo alemão apoiava os nazistas, mas a oposição estava irremediavelmente dividida. Social-democratas, comunistas e centristas brigavam mais entre si do que com os nazistas, incapazes de se unir. O golpe final não veio de uma revolução, mas de elites conservadoras que pensaram que poderiam controlar Hitler. Nomeado chanceler em 1933, Hitler desmantelou rapidamente a democracia, usando o incêndio do Reichstag como pretexto para esmagar as liberdades civis. A Lei de Plenos Poderes o tornou ditador por lei. Em apenas alguns meses, a Alemanha se tornou um estado de partido único. O colapso foi legal, rápido e possibilitado pela divisão, pelo medo e pela cegueira política. O caminho para a ditadura foi pavimentado pela apatia, por erros de cálculo e pela falha em reconhecer a verdadeira ameaça. No coração do nazismo, pulsava uma ideologia racial tóxica e pseudocientífica. Os nazistas alegavam que os arianos eram uma raça superior, destinada a governar, e culpavam os judeus por todos os problemas da Alemanha. Esse mito, enraizado na fantasia e na distorção, dava aos alemães uma falsa sensação de superioridade e propósito. A pureza racial virou política de Estado, justificando discriminação, violência e, no fim das contas, o genocídio. Os judeus foram desumanizados, vistos como uma ameaça biológica, e não apenas um grupo religioso ou étnico. O antissemitismo era o princípio organizador da ideologia nazista, usado para explicar cada mazela social. A lógica era arrepiante. Se uma raça é superior e outra uma ameaça, qualquer brutalidade se torna necessária.
Essa ideologia abriu caminho para o Holocausto, transformando o preconceito em assassinato sistemático. A ideia de Lebensraum, ou espaço vital, expandir o território alemão para o leste, especialmente sobre a Polônia, Ucrânia e Rússia, não foi inventada por Hitler. Esse conceito já circulava entre nacionalistas alemães desde o final do século XIX, que viam a expansão territorial como essencial para o futuro da Alemanha. Hitler, porém, adotou e radicalizou essa fantasia imperialista, tornando o Lebensraum um pilar central de sua política externa e justificando conquistas brutais. O termo já circulava em círculos nacionalistas alemães desde o final do século XIX. Mas Hitler pegou essa fantasia imperialista e fez dela um pilar central de sua política externa. No seu livro, ele expôs explicitamente essa visão. Ele via as terras férteis do leste europeu como essenciais para a autossuficiência econômica da Alemanha e para o crescimento da raça ariana. Isso não era só sobre adquirir território, era uma guerra racial de conquista e aniquilação. Os povos eslavos que habitavam essas terras, poloneses, russos, ucranianos, também eram considerados racialmente inferiores ou subhumanos, adequados apenas para trabalho escravo ou extermínio. Essa doutrina explica fundamentalmente o caráter agressivo e expansionista da política externa nazista. Cada manobra diplomática, cada tratado rompido e, por fim, a invasão da Polônia em 1939, que deu início à Segunda Guerra Mundial, foi um passo em direção aos seus objetivos. Era uma ideologia que tornava a guerra não apenas uma possibilidade, mas uma necessidade biológica. A paz era vista como sinal de decadência racial, enquanto a guerra era uma luta saudável e necessária pela sobrevivência e dominação. Esse sistema de crenças rejeitava todas as noções de direito internacional e cooperação, substituindo-as pela simples e brutal lei da selva. Os fortes tomam o que querem dos fracos. A busca pelo poder acabou se entrelaçando com a cruzada antissemita dos nazistas. O leste europeu era lar de milhões de judeus. E na mente nazista, a conquista desse novo espaço vital exigia sua limpeza da população judaica. A guerra no leste foi, desde o início, concebida como uma guerra em duas frentes, uma guerra militar de conquista contra o exército soviético e uma guerra racial de extermínio contra judeus e outros indesejáveis. Essa fusão de ambição imperial e ódio racial é o que tornou a guerra na frente oriental tão barbaramente única, levando a atrocidades numa escala que o mundo jamais havia testemunhado. Um terceiro pilar da ideologia nazista era o Führerprinzip, ou o princípio do líder. Isso representava a rejeição absoluta da democracia e a crença em um único líder todo-poderoso. O princípio dizia que toda a autoridade vinha de cima, do próprio Führer. Sua palavra era lei. Ele era retratado como uma figura messiânica para resgatar a Alemanha. Esse culto à personalidade foi cuidadosamente construído pela máquina de propaganda. Sua imagem estava em todos os lugares. O slogan comum era: um povo, um império, um líder. O Führerprinzip teve um efeito devastador sobre o Estado e a sociedade alemã. O dever era simplesmente obedecer às ordens vindas de cima, sem questionar. No fim das contas, o destino de toda a nação estava atrelado às decisões de um único indivíduo. O princípio que parecia ter tornado a Alemanha forte foi justamente o que garantiu sua destruição total. Isso serve como uma lição histórica assustadora sobre os perigos de concentrar poder absoluto nas mãos de qualquer pessoa. Por fim, a ideologia nazista foi construída sobre uma base de conflito perpétuo. Ela se definia não apenas pelo que defendia, mas também pelo que combatia. Era preciso ter inimigos, tanto internos quanto externos, para manter seu ímpeto e justificar o controle totalitário. Os inimigos internos eram todos aqueles que não se encaixavam na definição restrita de a comunidade nacional racialmente pura. Isso incluía, principalmente,
os judeus, mas também o povo romani, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência e as testemunhas de Jeová. Esses grupos eram rotulados como alienígenas à comunidade, ameaças internas à saúde e pureza da nação alemã que precisavam ser isoladas e eliminadas. Junto desses inimigos biológicos internos estavam os opositores políticos. A ideologia nazista era fundamentalmente antidemocrática, antiliberal e, acima de tudo, anticomunista. Desde seus primeiros dias, o nazismo se apresentava como a única força capaz de salvar a Alemanha e a civilização ocidental da ameaça de uma revolução bolchevique. Esse anticomunismo era uma ferramenta poderosa para conquistar o apoio das classes médias conservadoras e dos grandes industriais, que temiam perder seus bens e status. Uma vez no poder, os nazistas usaram esse medo para justificar a repressão brutal de toda a dissidência política, prendendo comunistas, socialistas e sindicalistas nos primeiros campos de concentração, como Dachau. No cenário internacional, a ideologia criava uma narrativa de inimigos externos conspirando para destruir a Alemanha. Era o conceito de uma conspiração global, supostamente organizada pelo judaísmo internacional, que os nazistas acreditavam controlar tanto o Ocidente capitalista, como o Reino Unido e os Estados Unidos, quanto o Oriente comunista, a União Soviética. Nessa visão paranoica, a Alemanha era uma nação nobre e sitiada, cercada por potências hostis, determinadas a mantê-la subjugada. Essa narrativa de cerco e perseguição foi usada para justificar um amplo programa de rearmamento e fomentar um sentimento permanente de crise, exigindo unidade nacional e sacrifício. A criação de um mundo cheio de inimigos era essencial para o sistema nazista. Um estado de luta constante justificava a suspensão das liberdades civis, a militarização da sociedade e os sacrifícios extremos exigidos do povo alemão. A propaganda constante sobre ameaças internas e externas mantinha a população em estado de medo e agitação, tornando-a mais disposta a aceitar as medidas brutais do regime como necessárias para a sobrevivência. A ideologia nazista, portanto, não podia existir em estado de paz ou normalidade. Ela precisava de conflito constante, ódio e medo para se sustentar, uma dinâmica que levaria inevitavelmente a Alemanha e o mundo ao abismo da guerra total. Uma década antes de se tornar chanceler, Hitler fez sua primeira tentativa de tomar o poder. O ano era 1923. A Alemanha estava em crise. Em Munique, Hitler e seus camisas marrons invadiram uma cervejaria e declararam que uma revolução nacional havia começado. O putsch da cervejaria foi uma tentativa de golpe mal planejada. O golpe fracassou e Hitler foi preso. Ele foi julgado por alta traição, mas usou o julgamento para promover sua ideologia nacionalista. Recebeu uma sentença branda e passou seu tempo na prisão escrevendo. Foi lá que ele ditou seu manifesto político, Mein Kampf. O putsch fracassado ensinou a Hitler que o poder não poderia ser tomado à força. Ele teria que destruir a democracia por dentro, conquistando o poder legalmente e depois abolindo a lei. Pelo resto da década de 1920, o Partido Nazista permaneceu um grupo marginal na política alemã. Mas a Grande Depressão mudou tudo. Como vimos, o desemprego e o desespero levaram milhões de eleitores a buscar os extremos políticos. Nas eleições de 1932, os nazistas se tornaram o maior partido no Reichstag. No entanto, ainda lhes faltava uma maioria absoluta. Hitler exigiu ser nomeado chanceler, mas o idoso presidente, Paul von Hindenburg, um orgulhoso e velho marechal de campo prussiano, desprezava o Cabo da Boêmia, como ele chamava Hitler. Ele se recusou a entregar as rédeas do governo a ele. Por um momento, parecia que o caminho de Hitler para o poder estava bloqueado pelo próprio homem que representava a velha guarda da Alemanha. O ato final da derrocada da República de Weimar não foi uma grande batalha ou um voto popular. Foi uma sórdida intriga política.
um acordo de bastidores feito por uma pequena clique de elites conservadoras que tinham mais medo de uma tomada comunista ou de um retorno dos socialistas do que tinham dos nazistas. Uma figura-chave foi Franz von Papen, um ex-chanceler e aristocrata bem relacionado. Ele, junto com outros poderosos industriais e políticos, arquitetou um plano. Eles acreditavam que poderiam usar Hitler. A ideia deles era fazer de Hitler o chanceler, mas cercá-lo de um gabinete de conservadores tradicionais. Eles seriam os líderes verdadeiramente no controle. Papen convenceu o relutante Hindenburg de que essa era a única maneira de conseguir um governo estável e evitar o caos. Ele prometeu notoriamente ao presidente: "Nós o contratamos." Eles viam Hitler como uma ferramenta útil, embora vulgar, para mobilizar as massas, esmagar a esquerda e desmantelar a República Democrática que eles próprios não gostavam. Estavam convencidos de que, uma vez que seus objetivos fossem alcançados, poderiam facilmente empurrar Hitler para o lado. Isso se destaca como um dos mais arrogantes e catastróficos erros de cálculo da história moderna. Eles pensaram que eram os mestres das marionetes, mas estavam entregando as cordas a um homem com uma sede insaciável por poder absoluto. Em 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler, o líder de um movimento dedicado à destruição da democracia, foi legal e constitucionalmente nomeado chanceler da Alemanha. As ruas de Berlim se encheram de desfiles de tochas de entusiasmados Stormtroopers nazistas, celebrando sua vitória. Para eles, era um despertar nacional. Para a República Alemã, era uma sentença de morte autoimposta. As elites não haviam contratado Hitler. Elas abriram a porta para ele. E uma vez que ele estava dentro dos salões do poder, ele não tinha intenção de sair. O sistema democrático, em seus momentos finais, cometeu suicídio. Hitler já tinha um pé na porta, mas ainda não detinha o poder absoluto. Ele precisava de uma crise. Ela veio quando o Reichstag pegou fogo. Hitler e Goebbels declararam que aquilo era o início de uma revolução comunista, gerando pânico. Hitler apresentou a Hindenburg um decreto, o decreto do incêndio do Reichstag, uma medida de emergência considerada necessária. Com um só golpe, as liberdades civis foram obliteradas. Opositores foram presos e aterrorizados. Hitler convocou uma eleição. Depois veio a Lei de Plenos Poderes, transferindo o poder legislativo para o gabinete de Hitler. Cercados por camisas pardas armados, os políticos aprovaram a lei. Hitler tornou-se o ditador absoluto da Alemanha. A tomada de poder estava completa. Com poder absoluto, o regime nazista implementou sua ideologia racial. O objetivo era isolar social e legalmente a população judaica. Esse processo culminou em 1935 com as leis de Nuremberg. Essas leis raciais despojaram os judeus alemães de sua cidadania e direitos humanos. A lei de cidadania do Reich declarava que apenas aqueles de sangue alemão poderiam ser cidadãos. A lei para a proteção do sangue e da honra alemães proibia casamentos e relações sexuais entre judeus e alemães não judeus. As leis de Nuremberg foram um ponto de virada aterrorizante, fornecendo a arquitetura legal para a perseguição. Essas leis eram meticulosamente detalhadas, definindo quem era considerado judeu. Essa loucura pseudocientífica lançou as bases para todas as medidas anti-judaicas subsequentes. Por anos, a perseguição aos judeus foi burocrática, mas em novembro de 1938, o ódio do regime explodiu em violência organizada. O pretexto foi o assassinato de um diplomata alemão em Paris por um adolescente judeu polonês. O ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, declarou que a comunidade judaica havia conspirado para cometer o assassinato. Na noite de 9 de novembro, a Kristallnacht, ocorreu um pogrom de escala aterrorizante sancionado pelo Estado. Mais de 1.400 sinagogas foram incendiadas e negócios judaicos foram vandalizados.
A SS e a Gestapo prenderam 30.000 homens judeus, enviando-os para campos de concentração. Isso marcou uma escalada significativa e um presságio sombrio. Os nazistas culparam os judeus pela destruição, multando-os em 1 bilhão de Reichsmarks. A Kristallnacht sinalizou a transição para a violência aberta. Para impor sua vontade totalitária, o regime nazista criou um vasto aparato de segurança interna. A Gestapo, a polícia secreta do Estado, caçava qualquer oposição. A SS, sob o comando de Heinrich Himmler, tornou-se um enorme Estado dentro do Estado, concebida como uma elite racial. A SS controlava o sistema de campos de concentração e extermínio. Inicialmente criados para opositores políticos, os campos passaram a perseguir judeus e outros grupos. Junto aos campos de concentração, a SS construiu campos de extermínio como Auschwitz-Birkenau, fábricas da morte para assassinato em massa. Essa evolução para o genocídio sistemático foi a conclusão final e aterrorizante da ideologia nazista. A história da ascensão do nazismo é um alerta atemporal. Seus ecos reverberam no presente, oferecendo lições sobre a fragilidade da democracia. A primeira lição é que o mal, muitas vezes, é banal. A experiência alemã nos ensina que as sociedades são esvaziadas por dentro, um princípio comprometido de cada vez. Outro alerta está no poder da propaganda e na manipulação da verdade. Os nazistas exploraram tecnologias para criar uma realidade alternativa. A catástrofe nazista demonstra a dinâmica aterrorizante do bode expiatório. Por fim, a ascensão de Hitler é um lembrete arrepiante do fracasso das pessoas de bem em agir a tempo. A história dos anos 30 nos grita que o silêncio diante da intolerância crescente é uma forma de cumplicidade. Estamos chegando ao final dessa jornada aqui no canal Rota Incomum. Estudar este capítulo sombrio da história é uma obrigação moral. É nosso dever lembrar das vítimas, não como estatísticas abstratas, mas como indivíduos. Homens, mulheres e crianças que viveram, amaram e tiveram seus futuros roubados. Devemos lembrar dos 6 milhões de judeus assassinados no Holocausto e dos milhões de outras vítimas. Lembrá-los é afirmar sua humanidade. Esse dever de lembrar é também um dever para com os sobreviventes. Seus testemunhos são textos sagrados, proporcionando uma conexão direta com os horrores que aconteceram. Visitar lugares como Auschwitz é essencial. Isso mantém a tragédia viva e garante que nunca permitiremos que se repita. O que eu teria feito? Encontre coragem para se manifestar e agir antes que o ódio cresça. A história do nazismo é um alerta permanente. Ao compreender este passado, aprendemos sobre nós mesmos.